Agora podemos iniciar efetivamente nosso desenho, pois já temos um template que criamos nas aulas passadas. Então nós vamos vir aqui em Arquivo, File, New, e vamos selecionar o modelo que nós criamos de template, o AK de topografia. Ele já abriu na tela do Paperspace porque nós salvamos o template quando esta tela estava ativa. Mas a gente simplesmente vem aqui para um modelo e vamos começar o desenho. O primeiro elemento que nós vamos desenhar é a posição do teodolito. Vocês viram na análise do levantamento que nós não temos uma coordenada para esse ponto levantado em campo. Então nós vamos atribuir uma coordenada para esse ponto. E esta coordenada vai ser igual a 100 metros em X e 100 metros em Y. Vamos criar um layer chamado teodolito. Deixá-lo como ativo. E vamos desenhar um ponto nestas coordenadas. Comando point ou ponto. Ele vai pedir os valores, nós vamos dar 100,100. Se vocês observarem, eu vou dar um zoom, vê? Ele desenhou o ponto, efetivamente. Então, praticamente, a gente não consegue enxergar o ponto aqui, ó, devido ao seu tamanho na tela. Então, nós vamos vir em Format, Point Style, o estilo do ponto. Vamos colocar esse estilo do ponto e vamos deixar 5% em relação à tela. O que vai acontecer? Vejam, ele já apareceu aqui para nós. Se aumentar o zoom e fornecer o comando regen, de regenerar o desenho, ele fica 5% do tamanho da minha tela. Feito isso, vamos começar a desenhar os limites da propriedade. Para tanto, primeira coisa, criar um layer chamado limites e deixar esse layer como ativo. E agora vamos para esta etapa. Então vamos desenhar o primeiro ponto. Eu vou desenhar linhas unindo o ponto onde estava o teodolito ao ponto que foi observado. Vocês podem, se quiser desenhar ponto, eu acho que a linha fica mais fácil para eu visualizar. Então vou fazer line, vou especificar o primeiro ponto, ponto do estava o instrumento. E agora, em relação ao norte, que o equipamento foi zerado no norte, nós vamos colocar uma distância de 16,10 metros e um ângulo horizontal de 24 graus, 6 minutos e 31 segundos. Então, como é relativo a esse ponto de instalação do equipamento, vamos começar com arroba. Arroba 16,10, colocamos o sinal de menor, 24D, 6 minutos, 31 segundos. E vamos desenhar. Vamos dar um Enter. Pronto, temos desenhado aqui nossa linha. Observe que o tamanho do símbolo em relação à linha está muito maior. Mas por quê? Porque a gente está usando um símbolo que ele tem sua dimensão relativa à tela. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, e agora der um zoom aqui, e usar o comando regen, de regeneração do desenho, ele vai usar 5% em relação à tela, já fica mais apropriado. Então, o que acontece? Nós temos que esta linha aqui tem um comprimento de 16,10 e o ângulo em relação ao norte é de 24 graus, 6 minutos e 31 segundos. Vamos checar isso? Vou fazer o desenho de uma linha de referência a partir do ponto em relação ao norte. Isso aqui seria a indicação do nosso norte. Agora eu vou pegar e ver quanto vale esse ângulo usando o comando dimension, ou dimension. Vamos vir aqui, angular, vou selecionar as duas linhas, este ângulo aqui, e vocês podem ver aqui, ó, ele está colocando como 24 graus. Ah, professor, mas era 24 graus, 6 minutos e 31 segundos. Isso nós temos que configurar essa questão do dimension aqui para que ele possa aparecer exatamente o que a gente quer. Tá? Eu vou mostrar isso depois, como é que a gente faz esse dimensions aqui, a gente vai modificar, mas só para vocês verem rapidamente,
A questão do graus aqui, eu vou colocar graus, minutos e segundos com precisão do segundo. Ok, vou dar um close. Pronto, 24 graus, 6 minutos, 31 segundos. Não se preocupe que nós vamos configurar isso para que não fique tão pequeno e a gente consiga trabalhar e enxergar isso. E vamos ver se a distância está certa. Deixa eu só apagar esses dois elementos. Simplesmente digito dist. Vou pegar esse primeiro ponto aqui e vou pegar, acionando o snap aqui, o endpoint aqui. Então, se vocês observarem aqui embaixo, 16.10 é o valor da distância e o ângulo 24 graus, 6 minutos, 31 segundos. Ok? Então, eu vou executar isso para todos os demais pontos estacionados, lidos a partir do estacionamento do Teodolito naquela posição. E conforme eu for desenhando, daí eu já vou colocando os pontos nos locais corretos. Lembrando que eu vou começar a desenhar o limite, mas eu preciso dos pontos levantados ali para fazer esse limite. Depois eu altero qualquer coisa, um elemento para sua camada definitiva. Então a gente sabe que esse é o ponto 1. Então vamos lá fazer os outros pontos, estabelecidos através da linha. Então, novamente, essa segunda, arroba 26.11 menor 55 graus, 44 minutos, 10 segundos. Enter. Enter. Próximo. Veja, como eu utilizei o comando múltiplo, ele vai fazer as múltiplas linhas sempre eu precisar ficar digitando linha, linha, linha o tempo todo. Daquele ponto, agora vamos fazer o ponto 3. Vocês podem acompanhar no croquis se a distribuição dos pontos está ficando correta. Então vamos lá, arroba 11.71 menor 73 graus, 53 minutos e só. Pronto, 3. Vamos fazer o próximo e assim por diante. Bom, temos os pontos, ou as linhas que definem esses pontos dos limites do terreno. Então vamos desenhar esses limites usando um comando plane. Então a gente vem aqui, digita plane, ele pede o primeiro ponto, são os finais, aqui é o ponto 1, 2, aqui é o ponto 6, o ponto 7, o ponto 8 e fecha no ponto 1. Temos a nossa área desenhada. Vamos dar uma olhada agora qual é o valor dessa área. Simplesmente digitamos o comando área. Vamos pegar esse elemento e ele vai dar lá. A área dele é 976,48 metros quadrados e tem um perímetro de 125,33 metros. Perfeito? Então agora a gente já pode apagar esses elementos de cá, que nós não vamos usar mais. Esses aqui e esses aqui. Vimos que o muro no desenho tem uma espessura de 20 centímetros, então vamos fazer isso. Vamos fazer um offset de tamanho ponto 20 ou ponto 2, é a mesma coisa. Vamos selecionar aqui o nosso elemento e o offset para dentro. Então agora nós temos um muro colocado aqui. Lembrando que na topografia o muro deve ser construído para dentro do terreno, então eu não posso pôr esse para fora, eu tenho que levantar os limites extremos do meu terreno, ok? Então temos desenhado o limite da nossa propriedade.
Vamos passar para a próxima etapa, que é começar a desenhar os demais elementos que tem aí. Vamos desenhar a edificação. Então, primeira coisa, vamos criar o layer para fazer esse desenho. Layer. Vamos criar um novo e vamos chamar de edificação. Vamos colocar uma cor diferente só para facilitar a nossa visualização. Um ciano. E vamos definir como o layer atual. Pronto. E vamos desenhar a edificação. Se vocês observarem no croquis, com o teodolito só foram medidos esses 3 pontos da edificação. Mas para checagem e auxílio do desenho, todas as distâncias foram medidas a trena, assumindo que essa edificação tem, logicamente, na sua construção, ângulos retos, que é o que normalmente se espera da mesma. Então vamos lá fazer esse desenho. Então vamos lá. Vamos unir aqui o ponto 3 e 4. Então vou dar um comando line. Só um pouco. E vou unir este ponto a este ponto aqui. Tenho essa primeira face da minha edificação. Depois foi medida a distância deste ponto até o limite do muro. Mas eu sei que essa linha é ortogonal ao muro aqui do levantamento que eu fiz em campo. Então agora eu vou desenhar novamente mais uma linha, line. Vou pegar aqui e vou fazer um comando ortogonal ou perpendicular a essa linha de cal. Pronto. Essa distância que ele mediu da referência do muro até aqui deve ser 32 metros. Vamos, perdão, 10,32 metros. Vamos checar aqui, desse ponto a esse ponto, 10,32. Perfeito. Então já temos mais uma face da edificação desenhada. Agora vamos fazer a mesma coisa para o lado de cá. Temos o ponto 5 aqui. Vamos usá-lo. Pronto, desenhada a nossa edificação. Eu posso fazer até um polígono fechado da edificação aqui para mostrar, depois estabelecer qual é a área que ela tem. Então eu vou desenhar mais uma linha aqui, vou apagar primeiro essa linha que eu não preciso. Opa, preciso sim, eu preciso desse trecho aqui, mas já está desenhado novamente. Então agora eu vou desenhar aqui a linha entre esses dois extremos, entre esse, cuidado quando for tiver desenho muito pequeno aqui para vocês não clicarem no ponto errado, e nesse entre. Veja, a edificação está encostada no muro nesse caso aqui, então essa linha branca do muro aqui não existe. Vamos dar um trim, comando trim, que ele vai basicamente permitir com que eu elimine este elemento aqui. Pronto, tenho a minha edificação já posicionada no desenho. Agora eu vou fazer um P-Edit. O que é o P-Edit? Eu vou transformar essas linhas numa polilinha. Então eu vou selecionar esta aqui, por exemplo, e vou selecionar as próximas polilinhas que eu quero para juntar e fazer. Então vai ser esta, com esta, com esta, com esta, com esta e com a verdinha que está aqui. Enter. Ele criou essa polilinha. Agora se eu pedir uma área aqui, saímos desse comando. Se eu pedir área, posso selecionar o objeto, vou selecionar essa polilinha. Ele já tem a área da edificação lá, que é 133,35 metros quadrados com um perímetro de 40,90
metros. Perfeito? Depois nós vamos trabalhar com a Ashura aqui, mas eu quero, antes de trabalhar com a Ashura, explicar a questão de texto para vocês. O que mais falta a gente representar? Falta representar a posição das árvores, falta representar toda a parte frontal da edificação. Vamos para as árvores, então, ver como nós vamos fazer esta representação.